Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, um bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 20 de novembro, vivenciamos a 33ª semana do Tempo Comum, já caminhando para a finalização do nosso Tempo Comum. O Evangelho de São Marcos, que nos é apresentado hoje, Jesus nos conta uma parábola. Os servos que trabalham o Senhor. Cada um deles colocou os seus dons à disposição de seu senhor. Um multiplicou, o outro rendeu um pouco mais e o outro nada rendeu. Todos nós, no caminhar da nossa vida, somos munidos da graça de Deus, somos munidos dos nossos dons. Deus espera de cada um de nós. Deus quer que nós pertençamos a Ele. Quer que nós sejamos anunciadores do seu amor onde quer que nós estejamos, através dos dons que cada um de nós temos. Os dons ao qual somos munidos, eles devem ser sempre colocados a serviço da igreja, a serviço de Deus, a serviço dos nossos irmãos. São Padre Pio escrevia: O Senhor sempre orienta e chama, mas se não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses, às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a sua voz, ninguém mais se apercebe dela. Mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar. Deus nos chama todo dia a segui-lo, a vivenciar a sua palavra, a sermos semeadores do seu amor e da sua bondade onde quer que nós estejamos. Esses dons que nós colocamos em prática fazem parte desse próprio amor de Deus que age em cada um de nós. As almas fortes e desejosas de pertencer só a Deus não lhe pede senão luz para discernir a sua vontade e força para a cumprir perfeitamente, dizia Santo Afonso. Assim como somos fortes, desejosos da presença de Deus, de pertencer somente a Deus, a luz dele no nosso dia a dia nos dá a capacidade de discernir, de caminharmos segundo a vontade de Deus, munidos plenamente dessa força de Deus. Não agimos mais por nós mesmos, mas é o Senhor que age através de cada um de nós. Os dons que nós somos são movidos em ação através do próprio Espírito Santo em cada um de nós,
para que sejamos essa presença da gratuidade do amor de Deus aos nossos irmãos. São Francisco de Sales lembrava, desde que dirijamos o olhar para Deus, não devemos nos perturbar. Quer tudo se revire para o ar, não digo somente em redor de nós, mas em nós, isto é, quer nossa alma esteja triste, alegre, mansa, em amargura, em paz, perturbada, iluminada, em trevas, entusiasta, enfadada, árida, terna. Quer o sol a queime ou o orvalho a refresque. Faz-se necessário que o extremo do nosso coração, nosso espírito, nossa vontade se volte incessantemente para o amor de Deus. E aí, essa presença de Deus no agir em nós, que se faz efetivamente presença dessa gratuidade de Deus através dos dons que nós recebemos do Senhor. Quanto temos multiplicado esses dons que Deus nos dá? Temos colocado a serviço dos nossos irmãos e da Santa Igreja? Se Deus chegasse hoje, tivéssemos que prestar contas a Ele, qual teria sido o rendimento daquilo que trazemos em nossos corações? Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.